Então vamos lá, vamos gravar aqui por que o retcon do Rinnegan bagunçou a história inteira de Naruto, né? E vamos lá, cara. Retcon é uma parada que é um pouco difícil de falar sobre. A galera acha que qualquer mudança é retcon e não é bem assim, tá? Não é bem assim, principalmente na literatura, principalmente a história do termo retcon também não é bem assim, né? Ela é diferenciada, ela vem de outro lugar, principalmente das HQs. Ela veio principalmente na questão de que quando uma HQ antiga ela é alterada de fato, né, para a origem do personagem, ou tem algum termo que ela de fato muda d'água pro vinho, aí sim é um retcon. Então, tipo assim, tem vários momentos e definições diferentes de retcon que a galera ainda não... A galera não entende tão bem, né? A galera geralmente só entende que retcon é uma mudança, e aí a galera acaba difamando esse conhecimento por aí. Não difamando, não é na maldade também, mas espalhando o conhecimento de uma forma um pouco leiga do assunto. Não tô falando que o M7 Sensei é leigo, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer. É só que o termo retcon, ele é um termo um pouco mais complexo do que parece ser. Tanto academicamente falando, quanto na execução dele. A galera acha que qualquer mudança é um retcon, mas não é bem assim. Até porque a questão da narrativa geralmente atua com informação oculta, atua com bastante mistério, criação de tensão, plot twist, virada. Então nem sempre é um retcon, nem sempre é uma mudança que vai alterar tudo, né? Não é uma mudança que vai lá atrás mudar todo o conceito da parada e tal, de maneira retroativa e tudo mais. E a galera geralmente fica na beira de o que é retcon? É continuidade retroativa, pronto, é isso, sabe? Então isso é um pouco perigoso porque vem a mudar um pouco o sentido da palavra, do termo, né? E eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre os retcons de Naruto, explicando certinho o que é retcon, qual a melhor definição possível, academicamente falando. E não tem muito livro que fala sobre isso, tá? Realmente tem poucos livros que falam sobre isso em específico. É um termo que é que nem aquele lá do antivilão. Foi se gerando um imaginário popular sobre ele que acaba que não reflete exatamente a realidade. O antivilão, por exemplo, não existe, né? O Narras é um propagador disso assíduo sobre antivilão, que não existe antivilão, que é uma farsa, que é uma parada que já existe. Mas enfim, vamos ver o vídeo, porque o retcon do Rinnegan bagunçou toda a história de Naruto. Bora lá. Inicialmente o Rinnegan foi apresentado como um Dojutsu Supremo ligado diretamente ao lendário sábio dos Seis Caminhos. No começo todo mundo acreditava que esses olhos pertenciam exclusivamente ao Nagato, o temido Pain, mas então de uma forma surpreendente, a história revelou que o verdadeiro dono desses olhos não era ele, e sim o Madara Uchiha. E isso é um plot twist. Que tudo isso fazia parte dos seus planos. É um plot twist mal escrito. Lembrando, retcon não é uma coisa pejorativa, tá? Nem sempre o retcon é algo ruim. Tem que deixar isso bem claro. O retcon não é... Mano, é uma tentativa de conserto. Ou seja, nem sempre é algo ruim. Não que esse caso seja retcon, eu não acho que seja. Mas o lance o retcon em si ele não é ruim. O que é ruim é a execução. Muitas vezes a execução, o que acarreta, né, e tudo mais. Mas hoje eu quero analisar com vocês um pouco mais sobre essa mudança repentina para entendermos por que o retcon do Rinnegan bagunçou a história de Naruto e quais os problemas dessa mudança narrativa. Eu sou o Matheus, Bora seja lá. muito bem-vindo ao canal e bora aprofundar mais nisso. M7 Sensei. Muitas vezes quando um autor está escrevendo uma história, ele pode mudar de ideia sobre algo que planejava fazer com os personagens ou com o seu universo, e simplesmente muda o rumo da narrativa no meio dela, sem muito planejamento prévio. Às vezes surge uma ideia... Inclusive, o Kishimoto, ele de fato não tinha tanto planejamento assim da obra. Ele mesmo já falou em entrevista que muitas coisas foram sem planejamento. É normal. Nova e interessante que ele não havia pensado antes, e em outras ocasiões ele simplesmente imagina um conceito diferente e muda completamente algo que ele não havia planejado. E isso é o que chamamos de retcon, que seria continuidade retroativa. Em relação ao Rinnegan, certas mudanças ocorreram no conceito dessa ideia, e o Kishimoto fez algumas alterações para se encaixar na narrativa que ele queria contar. A primeira vez que vemos esses olhos é antes do Shippuden, no capítulo 238, e ali ele... É muito legal que ele coloca o capítulo exato quando ele vai falando na tela. Acho isso bem didático, bem maneiro. Parabéns aí pro mano M7 Sensei, achei essa execução muito legal. Mas, sim, o Rinnegan, ele era ilustrado de uma forma diferente. E essa forma mudou com o tempo. De fato, isso é um retcon. Isso é um retcon, porque não tem nenhuma explicação, não tem nada que justifique, é só uma mudança artística que alterou, de fato, o produto original, tipo, tudo, né?
a aparência inteira. Ele foi mostrado em uma Isso é versão retcon. incompleta, já que não é o design com o qual estamos acostumados. Perceba como ele era diferente. Essa aparência continuou até mesmo depois do time skip. O anime também, ele não tinha sido ainda tão... Ele não tinha ainda sido retconado. E aí acabou que deu no que deu, né? O anime também representou ele de uma forma diferente. Como vemos na missão de resgate do Kazekage. Na época o padrão do olho era diferente e a cor também. Ele era meio branco e cinza e não tinha aquele tom roxo característico. Mesmo mais adiante no capítulo 329, durante a extração das duas caudas e quando o Pen conta sobre os objetivos da... Aí já tava começando a... Ele tava começando a tentar mudar gradualmente o estilo e tudo mais. Katsuki, vemos o Rinnegan começando a tomar a sua forma final. E só depois da morte do Deidara é que finalmente vemos o seu design finalizado, que inclusive é bem legal. O que podemos inferir disso é que o Kishimoto ainda não sabia exatamente o que o Rinnegan seria, quais poderes teria ou como funcionaria. Assim, o que dá pra inferir é que de fato ele não sabia como seria a aparência. O resto é suposição. A aparência é o fator crucial que a gente pode bater o martelo e falar, tá, isso é um retcon aqui. De fato, mudou a aparência sem explicação, não tinha preparo nenhum. Foi uma mudança que ocorreu ao longo da trama e que substituiu a versão anterior. Isso é retcon, beleza. Talvez ele até já tinha a ideia geral, mas não os detalhes, e só depois ele pensou nos poderes. Mas isso é só uma hipótese mesmo. De qualquer forma, aqui já existe um pequeno retcon. A aparência do Rinnegan foi alterada. E isso é um retcon porque o design era um, e no transcorrer da série teve uma mudança. Mas ok, é um detalhe tranquilo. Assim, se a mudança tivesse uma explicação plausível, se fosse algo que literalmente fosse explicado, não seria um retcon, tá? Não seria um retcon, porque teria algo envolvendo informação ali que passa a construção do conceito do olho, né? Se a construção do conceito do olho envolvesse uma mudança que tivesse uma explicação dentro da trama, isso não seria um retcon. Isso seria só a história do olho, sabe? Mas como não teve nada e tal, foi uma mudança de fato no roteiro que alterou retroativamente aquilo. Sabe, uma mudança, uma canetada. Tranquilo, não muda muita coisa, porque essa alteração visual é mínima se comparado ao verdadeiro retcon, que é sobre a lenda do Rinnegan. Aí é que tá. A lenda do Rinnegan eu não vejo sendo um retcon. A aparência no Rinnegan é um retcon porque ele altera retroativamente exatamente e substitui. Substitui completamente. Sem explicação nenhuma. Sem preparo, sem nada. Aquilo ali mudou. De fato, isso é retcon. Agora, a lenda do Rinnegan não é retcon, porque é uma lenda, né? Isso trabalha com informação oculta. O que é informação oculta? Quando a trama ela é tão abstrata que podem surgir novos elementos que podem justificar coisas do passado. Então, assim, isso é o desenvolvimento da trama do Rinnegan. Ele começa sendo uma lenda do Rikudo Sennin, do olho, do Messias e tudo mais, e aí vai carregando novos exemplos, novas práticas, novos poderes vão sendo apresentados conforme o tempo vai passando. E a origem dele muda durante a guerra. Ela muda porque no começo era tudo baseado na lenda que o Jiraiya tinha na cabeça sobre o lendário Sennin, e era uma lenda, não era nada factível, nada palpável, nada ali decretado. O que vem acontecer é, depois que a gente sabe que os olhos foram despertados pelo Madara, a partir do momento que a gente descobre que os olhos foram despertados pelo Madara, isso é um plot twist. Isso é um plot twist que trabalha que opera com informação oculta. E que faz sentido, porque ele, beleza, tem tudo a ver com o plano do Obito, manipulando o Nagato, tem tudo a ver com o poder do Rinnegan, o Rinne Tensei, enfim. No capítulo 372, durante a infiltração do Jiraiya na Aldeia da Chuva, o Rinnegan é finalmente apresentado. Ele é introduzido como um lendário doujutsu do Sábio dos Seis Caminhos. Até esse momento não havia nenhum indício de que fosse uma evolução do Sharingan. O Jiraiya descreve como... Então, mas essa parte da evolução do Sharingan também é uma parada difícil. Evolução, né? Não é bem uma evolução. É uma árvore de talentos. Eu costumo falar que é uma evolução indireta e muito específica, porque nem todo Sharingan pode evoluir pro Rinnegan. É só a linhagem específica do Rikudo Sennin com a reencarnação e que vai originar esse olho específico, né? Então, tem um sistema de poder elaborado aí, tem uma justificativa plausível. Como sendo um terceiro doujutsu independente e que aparecia apenas quando o mundo se tornava corrupto, sendo capaz de ser tanto um poder divino para a paz... Então, mas isso aí é a lenda, isso aí é a parte abstrata da coisa. ...quanto um instrumento de destruição. E não demorou para vermos a força e o poder que esses olhos tinham e tudo que ele foi capaz de fazer, principalmente no ataque à Vila da Folha. Mais adiante, e no momento em que o Nagato conta a sua história, ele comenta que o próprio
Jiraiya acreditava que ele era a reencarnação do Sábio dos Seis Caminhos, que trouxe a paz ao mundo com o poder do Rinnegan. Informação abstrata. Cara, esse que é o detalhe. Percebam que isso se conecta com a ambição do Pen de querer mudar o mundo shinobi, também tentando trazer a paz, só que ao seu modo e usando esse poder que supostamente nasceu com ele. Se lembra que anteriormente eu comentei que o Rinnegan poderia ser usado tanto para paz quanto para destruição? Pois é, o Nagato buscava a paz, mas causou certa destruição. Beleza, até essa parte... Ele foi meio que o falso messias do Jiraiya, porque a lenda que seria factível era a profecia do sapo, né? A profecia do sapo que ia ter um aluno que iria ser o salvador do mundo ninja, né? Poderia ser o Nagato, poderia ser o Naruto. O Nagato tinha tudo pra ser, ele já tinha a lenda do Hikuro Sennin ao lado dele, que é uma lenda que não é uma profecia, né? É uma lenda. E a gente sabe que lendas em Naruto, mano, tem dedo no Zetsu, pode ter ali manipulação envolvida. Fora que também não é 100% confiável. A única lenda que eu me lembro aqui, pelo menos de cabeça, que beleza, isso vai rolar, é a do sapo. Que o Jiraiya ouve que vai ter um aluno dele que vai salvar o mundo e tal. Da história, tava tudo redondinho, muito bem encaixado e o Rinnegan já estava consolidado. Até que vem o arco da Conferência dos Cinco Kages. Aqui o Obito conta a história do Sábio dos Seis Caminhos e dos seus dois filhos. O Indra que herdou os olhos e o poder ocular e o Ashura que herdou a força e as habilidades físicas. Aí já começa a construção, né, do que viria a ser a verdadeira origem do Rinnegan. Então já tem ali um comecinho, né? E esse diálogo criou a conexão direta entre o Sábio dos Seis Caminhos, os Uchihas e o Rinnegan, permitindo que depois pudesse ser estabelecido como a evolução final do Sharingan. A evolução final do Sharingan. Tá, sim. De certo modo, essa é uma tese criada pelo Kabuto, né? O Kabuto que cria essa teoria da evolução. E confesso que, beleza, ela tá correta até certo ponto. O único problema é que não é qualquer Sharingan que consegue chegar nesse nível. Alcançado apenas quando o poder do Indra e do Ashura é muito mais a questão da união dos chakras. Se combinam. Mais tarde a gente vê o Obito indo até a Aldeia da Chuva para poder buscar os olhos no cadáver do Nagato, só que ele é impedido pela Konan. E aqui temos uma outra revelação surpreendente, onde ele diz que quem deu esses olhos pro Nagato foi ele mesmo. Então, já tem mais uma pista aí, tá ligado? Mais uma pista sendo colocada dentro da trama. Tá vendo? Não é um retcon, porque tudo isso aí são pequenas informações ocultas que vão se formando pra criação da tensão que só vai ser explicada no plot twist do final, lá da guerra. Isso quebrou tudo. Então não é um retcon, não teve uma mudança de fato. O que foi ocorreram várias novas pistas ao longo dos arcos, e essas novas pistas foram se juntando até formar a resolução de um mistério, que era a origem do Rinnegan do Nagato. Ela é bem escrita? Eu acho que não, tá? Eu particularmente não acho bom, não acho tão plausível. Acho que falta muita coisa, deixa aí várias lacunas para a gente tentar entender, tipo, tá, como é que foi feito esse implante, como é que ninguém viu o olho dele, pá. Sabe, fica um pouco forçado, fica um roteiro bem mais ou menos, na minha opinião. Mas não é um retcon. Não é um retcon, não é um furo de roteiro, não é nada disso. É só como a trama se desenvolveu. Tudo aquilo que já havia sido estabelecido acerca do Rinnegan. Eu lembro que na época isso pegou todo mundo de surpresa, porque até então esse doujutsu era tratado como um poder extremamente raro e lendário, e a revelação de que o Madara entregou esse poder pro Nagato foi algo insano. E não para por aí. Já na Quarta Guerra Ninja, quando o Madara é revivido, é aqui que vemos outro grande plot, porque do nada ele surge com o Rinnegan. Ninguém esperava que ele fosse aparecer com esses olhos ali no meio da guerra. Isso é um plot twist. O Kabuto ainda comenta que o Rinnegan é a evolução natural do Sharingan. Essa é a tese do Kabuto. Em parte ele até estava certo, só que essa evolução só acontece com aquele que é a reencarnação do Indra quando ele conecta o seu Boa, M7 Sensei, aí sim, agora é o brabo. DNA com o DNA da reencarnação do Ashura. E aí no capítulo 606 é que finalmente temos uma explicação a respeito desse olho que era do Madara e foi passado pro Nagato, e aqui a gente já pode começar a fazer alguns questionamentos. Pra você ter ideia do tamanho dessa confusão, o Kishimoto sequer explicou de que maneira o Madara implantou os olhos no Nagato. A única informação que temos... Fica muito, muito subjetivo, muito, muito aberto. É que ele simplesmente... Sim, isso é mal escrito. Deu e acabou. Tipo, fica... Porque não é plausível, não é, tipo, coerente, sabe? Fica muito, tipo... Como que isso foi... Como...
sabe? Agora, quando ele fez, como ele fez, Isso aí. nunca foi explicado. É que nem a questão da Rin, né? A Rin tá lá, foi pega, os caras foram manipulados. Cara, tipo, é que não dá pra imaginar como isso é feito. Não dá pra imaginar como que isso rolou. Mas deveria ter sido, até porque foi uma mudança muito... E quando não é plausível, pô, tem que ser pelo menos ou mostrado, ou, cara, ter qualquer coisinha, sabe? Qualquer mínima coisinha pra gente entender como é que foi feita a execução daquilo. Porque é uma peça muito importante que tá faltando da trama, né? brusca, né? Agora imagina a dor de cabeça pra ele Sim. explicar como que foi feito isso. Então, basicamente, ele escreveu sem se aprofundar muito na execução do transplante em si. Sim. Só que eu vejo isso como um ponto negativo. Toda ponto vez negativo. que algum personagem obtém novos olhos, é mostrado mais ou menos como foi o processo. Assim, não é obrigatório, mas nesse caso é porque fica muito estranho se não mostrar esse em específico. Esse em específico, cara, era tipo, tá. Aí eu fui lá, peguei uma criança random Uzumaki e coloquei o meu Rinnegan nela. Mas como que isso rolou? Tipo, foi você? Foi o Zetsu? O cara tava velho, preso numa cadeira, tá ligado? Ele não conseguia nem limpar a bunda. O próprio Madara fala que seria bom se o Obito ajudasse ele a limpar a bunda. Mano, é bizarro de imaginar como que isso foi feito, sabe? É estranho pra caramba. Então, essa informação oculta que fica aí faz a gente ficar meio bugado. Vejam só, no caso do Sasuke, o Obito que faz o transplante dos olhos do Itachi. No caso do Sim. Kakashi, o Obito entregou o olho esquerdo e a Rin transplantou. Até mesmo em relação ao A real é que o arco da guerra foi muito rushado em alguns pontos e essas explicações ficaram, tipo, sem pé nem cabeça. próprio Madara, sabemos que os olhos eram do seu irmão Izuna, que daí evoluíram para um Mangekyou, Ele só falou, eu fui lá e coloquei os olhos no guri. É isso aí. o Sharingan Eterno e depois pro Rinnegan. Ou seja, tem toda uma escrita dedicada a explicar como alguns personagens obtiveram novos olhos. Sim, não é uma regra, mas faz sentido. Inclusive, eu já até falei disso no próprio vídeo do Madara, do Sharingan fantasma dele, que ele deu 2 olhos pro Nagato e depois ele tava com o Sharingan. Por que um Sharingan? De onde é que ele tirou aquele Sharingan? É porque ele foi lá e tirou ele dividiu os olhos. Ele pegou 2 olhos do Izuna, juntou com os dele, aí um dele foi usado pro Izanagi. Mano, muito, muito mal escrito. Muito, sabe? Essa parte não dá. Faltou. Faltou explicação, faltou mostrar um pouquinho mais e tal. Já no caso do Nagato, o rodeio é tão grande que o Faltou. autor até deixou quieto Mas não é um retcon. para não dar mais trabalho. Um outro ponto que evidencia o retcon do Rinnegan é a diferença nos poderes se comparado com o Sharingan Não, aí eu acho nada a ver. e principalmente com o Mangekyou Sharingan. Não, eu acho nada a ver. São propósitos diferentes, são origens, né, bem diferentes, bem distintas. A questão do Sharingan, ele vem de um lado, o Rinnegan vem de outro. A gente vê que até os Otsutsukis têm explicação pra isso. Enfim, é bem diferente. Aqui eu discordo. Enquanto o Mangekyou Sharingan tem poderes bem específicos, o Rinnegan permite absorver ninjutsus, focar uma cacetada de invocações, puxar e repelir objetos, e essas habilidades Eu também não gosto, fica muito fora de padrão, eu concordo. Não fica bom, mas assim, não é um retcon. Isso não é retcon. não têm relação com o Sharingan, e isso reforça a ideia de que o Kishimoto criou os poderes do Rinnegan pensando exclusivamente no Pen e só mais tarde decidiu conectá-lo à linhagem Uchiha. No fim das contas, como todo retcon, há prós e há contras. Quando o Kishimoto decidiu transformar o Rinnegan na evolução final do Sharingan, ele mexeu diretamente na base da mitologia dos doujutsus em Naruto. Essa alteração até trouxe alguns pontos positivos, como um enriquecimento na história de um modo geral, mas também abriu espaço para várias incoerências na narrativa, principalmente em relação ao Nagato. Até aquele momento, o Rinnegan era descrito como um doujutsu divino, independente, raro e que reencarnou nele. Depois vimos a sua abordagem maligna e sombria, onde ele buscava uma paz imposta pela força, seguindo um caminho oposto ao do Sábio dos Seis Caminhos, que utilizou o Rinnegan para buscar a paz de forma pacífica, sem recorrer à violência e à destruição. Notem essa estruturação muito bem feita, muito bem construída. Daí vem a nova reinterpretação do Rinnegan, que além de contradizer muito Essa nova reinterpretação, na real, é um plot twist, não é uma mudança de origem fidedigna. Ela só foi complementada com as várias revelações que foram acontecendo ao longo da trama. Então, tipo, é uma reinterpretação até que ponto? Porque ao longo da trama foi apresentado tudo isso. Tudo isso já tava assim, ó, vários pontinhos que poderiam interligar para esse lado. Só que, é claro, tem a questão da surpresa, né?
A surpresa nesse ponto foi que o Madara que teve essa parada e deu os olhos pra ele. Mas a gente já sabia lá de trás que o Obito tinha falado isso, que tinha dado os olhos pro Nagato e tal. Então, de um jeito ou de outro, o mistério tem solução e tem explicação, embora seja muito viajado e mal escrito. Não é retcon. Muito do que já havia sido estabelecido antes também quebrou um pouco a história do Nagato. Além disso, ao torná-lo uma evolução final do Sharingan, a história criou vários buracos, sendo o maior deles na forma como o Nagato obteve esses olhos. E eu concordo que aí parece muito uma cena de despertar, até porque, tipo assim, a gente nunca tinha visto os olhos dele. Pô, você vai me dizer que os pais levavam, mano, normal esse olho aí, mano, de cebola? Tipo, caraca, mano, é zoado demais, isso é muito estranho. É muito estranho, tô zoando, tá? Essa parte foi zoeira. Mas, cara, é muito estranho, é muito estranho. Parece, tudo leva a crer que isso é um despertar. Até no anime parece mais um despertar a forma como que essa narrativa é feita. Parece muito que ele tá despertando o Rinnegan de fato aí. A revelação de que o Madara simplesmente deu o Rinnegan Mas parece que é uma pista falsa, né? Pelo visto, foi só uma pista falsa. para ele foi pouco explicada, sem detalhes sobre quando e como isso aconteceu. Então essa falta de explicação quebrou a consistência narrativa, já que outros transplantes de olhos na obra sempre foram mostrados como aconteceram, mesmo que de forma bem breve. Mas me parece que em um dado momento, o Kishimoto tomou gosto por fazer mudanças por meio de retcons, e é só analisar que existem vários outros em Naruto. Isso aí tem aí um retcon sim, mas não é bem isso aí também, vou falar em outro vídeo. E também a percepção que eu tenho é que depois que ele percebeu que os retcons do Itachi e do massacre do clã Uchiha não, isso aí não é, pô, isso aí também não é retcon. hyparam demais o personagem, ele resolveu mudar outras coisas, esperando que o público tivesse a mesma reação. Pelo menos essa é a minha ideia. Quando eu vi tudo isso... Tudo bem, pelo menos essa é a ideia dele, tá, ok. Tranquilo, mano. Eu gosto dos vídeos dele, mano, porque, tipo assim, embora eu discorde, ainda assim, ele tá colocando muito do que ele acha, de fato, né? Eu acho que o termo retcon que ele tá usando não é o adequado, eu acho que não é o correto, tá? Mas, em geral, cara, é um vídeo bem divertido que traz aí pontos de vista diferentes. Traz aí uns pontos de vista que são interessantes de se refletir. Mas não é de fato isso que significa retcon, pelo menos na fonte que eu estudo, que é o livro The Retcon Game, né? Que eu vou trazer um pouco mais aqui pro canal mais pra frente. Mas enfim, vamos continuar aqui só pra terminar. Isso acontecendo, eu pensei, pô, mais uma mudança drástica pra história. Mas particularmente eu preferi a ideia de que era um poder divino e sem vínculo com o clã Uchiha. Até aquela altura, esse clã... Seria mais legal. Tipo assim, o clã Uchiha, de fato, ele acabou ganhando muito protagonismo e sendo autor de muita coisa dentro da obra. O Kishimoto acabou dando muito protagonismo pro clã Uchiha. E eu acho que isso também acaba sendo meio prejudicial pra algumas coisas. Mas seria mais legal, sim, se fosse uma parada e tal. Eu concordo com essa parte, embora seja completamente opinativa. Mas eram ideias, eram coisas antes do plot twist. Então já tinha tido muito destaque, principalmente na questão de poderes, e transferir o Rinnegan para a linhagem Uchiha só deixou o aspecto da narrativa ainda mais focado nesse clã. Sim. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui embaixo sobre por que o clã Uchiha pode ter prejudicado um pouco o enredo de Naruto para você assistir depois. Inclusive eu também gostaria de saber se você gostou ou não desse retcon, e se não gostou, por qual motivo foi. Comenta aqui. Porque não é um retcon. O único retcon, de fato, é o da mudança de design, essa aqui. Então, pois é. Continuidade retroativa não é bem isso, meu mano, mas bom vídeo. Eu gosto muito do estilo que ele faz o vídeo, eu acho que ele tem muito futuro. O M7 Sensei, deixa eu ver aqui os vídeos dele. Ele tá falando bem de Narutinho, tá mandando bem nas thumbs. Eu acho que ele vai dar bom, mano, acho que vai dar bom. Só cuidado com os temas, cara, cuidado com esses temas, porque não é bem assim, não, tá? Não é bem isso, não.